Hoje a gente vai ter o doutor Giovanni Sinosini, futuro juiz, promotor. Ele vai trazer a palavra para a gente hoje. Amém? Estenda suas mãos aqui para ele. Vamos orar pela vida dele. Amém. Senhor, obrigado, Pai, por esse momento. Obrigado pelo louvor. Obrigado por cada dia a gente estar aprendendo mais, Pai, sobre a vida, sobre como ser pessoas melhores, Pai amado. Senhor, eu peço que o Senhor venha abençoar a vida do Giovanni agora. Usa a vida dele, Senhor, que as Tuas palavras possam fluir da boca dele, Senhor. E eu tenho certeza que o Senhor falou com ele, colocou o tema que o Senhor queria passar para a gente no coração dele, Pai. Abençoa ele, tira toda a timidez, toda a vergonha, que ele possa explanar bem aqui a mensagem, Pai, em nome de Jesus. Amém. Paz, pessoal. Boa noite. Estou enferrujado, já faz tempo, né? Só complementando o que eu falei, não sei se vocês estão aqui, do exemplo que eu dei da Ambev. A Ambev é a maior indústria de bebida que tem na América Latina, acho, né? Eu brinquei com o cara, se fosse eu ia falar, eu ia ser a Skol, porque eu desço redondo. Mas é uma pergunta difícil, o cara respondeu lá. Bom, primeiro, queria falar só um pouco que eu e a Priscila, a gente está participando de todos os eventos do grupo de jovens, a gente está numa fase de adaptação, sabe? Tem dia que a Lia, ela é uma dificuldade para ela comer e dormir, que a gente consegue, ela chora, vai dormir chorando, daí chego bem nas 7 horas, 7h30, falei, nossa, tem que colocar ela no carro, ela vai acordar e vai começar a chorar de novo. Falei, amor, vai ser, eu fico aqui com ela, ou ao contrário. Ao contrário nunca aconteceu, né? Eu fico. Porque tem que tocar no louvor e tudo mais. Então é só isso, tem paciência com a gente. Não tem problema, liga, vai fazer uma visita. O primo foi lá essa semana, levou a compra do mês lá essa semana. Lá. Levou pão, presunto, queijo, refrigerante, deixou tudo lá. Samuel, a Jéssica também sempre vão lá. É isso aí. Eu apertei tudo errado aqui, Guilherme. Tá bom. Bom, eu conversei com o César hoje à tarde, daí ele falou que tinha a oportunidade de fazer a pregação. Daí o Guilherme e o Gu armou para mim. Daí estou aqui. Não foi um estudo assim da palavra, sabe? Foi uma comparação que Deus fez comigo, que eu achei muito interessante. E que eu falei assim, essa eu vou guardar, que quando tiver a oportunidade de dar a palavra, eu vou compartilhar isso aí, que foi um ensinamento para mim. E foi muito interessante, assim, que deixou, igual no jogo de xadrez, né? Deixou em xeque. Falei, nossa, é uma coisa tão simples que eu nunca parei para pensar, e é uma coisa muito valiosa para a gente. E, bom, antes de falar o tema, eu vou perguntar para vocês o que vocês acham de algumas imagens. Eu tentei, hoje à tarde eu devia escolher ou fazer o rascunho, né, para seguir um raciocínio, ou então eu fazia a ilustração. Eu resolvi fazer a ilustração para tentar fixar mais, e vai ser legal. Espero que essa comparação que eu vou fazer aqui com vocês hoje, que Deus levou eu a fazer, que vocês lembram para o resto das suas vidas. Porque é uma comparação muito legal e tem palavras que a gente lembra pela vida toda. Eu lembro uma pregação das entranhas lá do pastor Juvenal, que ele ministrou no acampamento, que eu lembro até hoje. Todo dia eu lembro, quando eu vou para a praia eu lembro. É muito legal. As palavras que o César ministrou aqui também, a gente lembra. Bom, vamos lá. O que vocês acham dessa imagem? Bonitinho, né? Assim, é bonitinho, né?
Bom, vamos lá. Aqui é em branco. Agora eu vou contar para vocês a comparação. Meu cachorro é o Tommy. E ele é uma anta. E ele é uma anta. E ele é uma anta. Ele foi lá, ele gosta de caçar. Então, lagartixa, qualquer coisa ele gosta de caçar. Ele caça raposa e caça. Ele estica o rabo assim para cima e já sai caçando. Tem uma árvore lá que não é tão alta, e os galhos assim encontram com a grama. Fala, Tommy, cadê a pombinha? Ele vai lá, pula no meio da árvore lá para balançar, para pegar as pombas. Só que dentro desses bichos tem o porco-espinho. E a anta vai lá e destrói o porco-espinho. Ele não sossega enquanto o bicho não parar. Então, a última vez, acho que foi o mês passado ou retrasado, né, pai? Ele pegou um porco-espinho. Tinha uns 200, 300 espinhos na boca, dentro, assim, tal, na língua. Tinha tudo quanto é lugar. E tem uns que quebrava, sabe? E você não dava para tirar. Daí a gente teve que chamar a veterinária. Deu 3 anestesias nele. Deu uma anestesia tão forte que deu uma outra injeção para o coração não parar. Daí ele deitou no chão. Eu, meu pai, minha mãe e a veterinária, com um alicate, tirando os espinhos. Um por um. Foi uns 300. E eu fiquei indignado. Falei assim, mas você é um burro mesmo. Por que você foi pegar o porco-espinho? Né? Deu uma espetada, para, né? Não, mas ele não sossega. E eu, indignado, e daí, no meio do silêncio, Deus falou assim, você é igual. Como assim, Senhor? Como assim? Pai, vocês são iguais. Daí comecei a meditar nessa palavra. Falei assim, eu sou igual ao Tommy que vai lá e destrói o porco-espinho e se machuca inteiro. Como assim? E o tema que eu vou falar hoje, que vou fazer uma comparação, é o pecado. Para a gente refletir. E você não voltou, né? Volta 2 slides. Volta 2. Volta, aí. Volta mais um. A gente enxerga o pecado às vezes, o perigo do pecado, da gente cair, a gente enxerga assim. Inofensivo. É bonitinho. Daí você vai, o pecado está aqui, o tapete, né? Daí você vai comer nas beiradas, daí você volta, daí você vai de novo. E para você é inofensivo. É igual o Tommy. O Tommy está vendo o bicho lá, acho que ele quer brincar com o bicho. E Deus foi falando isso para mim. Tá vendo? Você está brincando naquela área ali que você sabe que você não pode brincar. O Tommy também, tá vendo? Ele está olhando o muro lá e está vendo só esperando o bicho cair. Daí você começa assim, ele é anta, mas eu também sou. A gente é assim. Então, o porco-espinho, o filhotinho, aqui ele está representando o pecado para a gente. Aqui o cachorro está representando a gente. Aqui tem um estudioso, um esportista, um outro mais clássico. Amor, vai fazer isso lá atrás, por favor? Não vai. Menina! E o Senhor foi ministrando no meu coração. Qualquer oportunidade de pecado, a gente tem sempre uma escolha. Você pode observar. Quando você vai assim, tá comendo pelas beiradas, né? Tá lá assim, sempre para, fala assim, e aí, você vai ou não vai? E é o momento da escolha, pelo caminho estreito. E tem momentos que a gente não escolhe andar pelo caminho estreito, a gente escolhe ir pelo pecado. Porque a gente vê o bichinho lá em cima que a gente quer brincar com o bichinho. Igual o Tommy. O bicho cai, brinca com ele,
e depois a gente vai ver o resultado. Eu tenho uma foto aqui, tem 2 fotos aqui que a gente vai ver o resultado do pecado. E é para fixar mesmo, porque é o que acontece com a gente, é o que a comparação perfeita que Deus fez, que a gente nunca tinha pensado nisso. Então, é a hora antes de você pecar, Deus mostra a escolha para você. Você vai pecar ou você vai andar pelo meu caminho? Agora vem o resultado. Se não falha a memória, depois que você peca, é como que você vai ficar. Não é a próxima. Esse já é um porco-espinho adulto, né? É esse que o Tommy gosta de brincar. Então ele já não é mais tão bonitinho, né? Você já geralmente isso você começa a visualizar assim, depois que você já pecou. Porque você vai olhar e fala assim, nossa, não era tão bonitinho como eu pensava. Eu pensei que não ia ser tão grave. Daí você começa a pensar, nossa, o que aconteceu? Vamos voltar atrás. Daí você começa a falar, nossa, eu olhei e eu não enxerguei que era tão feio assim. E na verdade é. E aqui está. Não. Olha, eu tentei selecionar as imagens menos impactantes. Então, eu quero que você fixe isso. Isso é a gente com pecado. É o Tommy. É? Pode? Eu morava na fazenda, tem bastante terrorista. Aham. Tem cachorro lá. Direto acontecia isso daí, direto. Você não vai acontecendo que você é cachorrado na fazenda. Não sei se você vai falar isso aí ou não, mas os terroristas, quantas vezes eu tirei, se você deixar, ele anda até chegar no coração. O cachorro chegou morrendo lá. Porque ficou espinho, e o pessoal não funcionava lá, treinar. Não dava anestesia, nada, amarrava o cachorro quatro mais na coisa e puxava para o lado. O cachorro gritava até dizer chega. Só que das vezes ele estava lá na boca, não machucava. Já chegou a morrer. Ou seja, só que demorou um tempo. Passou um tempo, o espinho andou, matou o cachorro. Aquela alusão é perfeita, porque o pecado que a gente não trata, que a gente não tira, ele toma lugar no coração e mata a gente, mata a fé, mata a alegria, mata a nossa vida. Então, essa imagem que eu queria que vocês, sabe? Essa imagem que eu gravei do Tommy lá, foi assim, ele como se fosse um pecador. E é o que acontece com a gente. No início é bonitinho, e depois a gente vai lá, entre aspas, desfruta do pecado, e depois o resultado é isso aí, ó. A gente está todo machucado, com risco de morrer, igual o Leandro falou, que o espinho realmente anda. Tem espinho que você tira, tem espinho que você não consegue ver, que já penetrou tudo na carne. Tá? E depois que eu meditei nessa palavra, eu não me achei tão mais esperto do que o Tommy. Eu me senti burrão igual a ele. Porque sempre tem uma área que você está lá. Você está lá brincando, comendo pelas beiradas, você sabe que você não pode estar ali. Mas você vai lá e você vai cair. O problema é que não conseguimos nos controlar. A gente tem áreas que é ponto fraco e a gente não pode ficar. Não pode ir ali. Eu pus alguns exemplos no slide posterior, e a gente não consegue controlar. Ali você não pode mexer. A gente sabe. A gente conhece um pouco a gente mesmo, e sabe que a gente... Exemplo, bebida. Tem gente que tem dificuldade com bebida. Viciado em droga. Não pode. Seja ela o álcool, que é uma droga liberada, o cigarro, ou mesmo as ilícitas.
Tem pessoa que é, por exemplo, viciada em cocaína, que se beber um copo de cerveja, leva ele para a cocaína de novo. Entendeu? E é uma área que ele não pode ficar brincando. Eu dei outros exemplos ali. Vamos só seguir o raciocínio, porque senão eu vou me perder. Olha lá. Olha o panda. Ô, louco. Brincadeira, panda, se estiver assistindo. Hein? Então, o que é isso aqui? Ó? A técnica sempre vence a força. Se eu for combater o pecado com a minha própria força, eu não vou conseguir. Igual esses rapazinhos aí, ó. Nunca ele vai conseguir ganhar desse gordão aí, ó. Do sumô. Aquele cara também, ó. Ele vai ter que usar a técnica. Se ele não usar a técnica, ele não vai conseguir vencer a luta. E qual que é a nossa técnica? Se a gente sabe que tem oponente que a gente não consegue vencer, qual que é a nossa técnica? Alguém arrisca? Arrisca aí. Qual é a nossa técnica? Espírito Santo. O que mais? Oração. Confessar o pecado. A nossa técnica é a cruz. Nossa técnica é Jesus Cristo. Outro dia eu estava conversando com o César, a gente conversou faz tempo sobre esse assunto. Eu falei, César, questões de pecado e tudo mais, a gente tem que lutar contra tal. Daí ele falou assim, Jones, às vezes a gente não tem que parar de lutar contra o pecado e tem que lutar para ficar próximo de Jesus Cristo. O mais que a gente conseguir. Investir mesmo na presença do Senhor, na intimidade dEle. E é isso aqui, ó. Essa é a nossa técnica. Nossa técnica é Jesus Cristo. Se não tiver Ele, se a gente não usar Ele dessa forma, nessa luta, a gente não vai conseguir. Ô, Isaac, volta um slide fazendo um favor. Aí. Como que vai vencer esses caras aí sem técnica? Não tem jeito. Olha o peso de um, o peso do outro. Então, a nossa técnica é Jesus Cristo. Então, visualiza o bicho cheio de espinho, o cachorro cheio de espinho, e visualiza essa imagem aqui, ó, que é a solução, que é Jesus Cristo na nossa vida. É investir nessa parte. Nós temos que ter intimidade com Jesus. Eu não estou falando que essa palavra veio para mim, veio na meditação, porque o Tom me pegou ouriço. É para mim a palavra. Mas eu estou compartilhando com vocês, porque eu sou ser humano igual a vocês. E eu tenho falhas, vocês têm falhas também. Um monte de gente tem falha. Então eu achei legal. E quando Deus dá uma palavra para a gente, mesmo que o Guilherme está aqui, o Gu está aqui pregando, o Wesley eu nunca vi ele pregando aqui. Mas se ele sentir no coração dele, ele tem toda a liberdade de chegar para o César e falar, César, eu tenho essa palavra no meu coração, eu estou sentindo que eu tenho que compartilhar com o povo. Porque a pessoa que está aqui, ela está se desenvolvendo. Ela está, a cada palavra, né, César? Ela está aprendendo a lidar com o povo, aprendendo a como lidar, como falar. Mas principalmente, é a mensagem que ele está passando. É uma responsabilidade grande. Ele está ensinando o povo de Deus. Deus deu uma palavra para você, Wesley? Você tem a obrigação de falar com o César e pedir a oportunidade. Mesma coisa a Ruth, a Bia, a Fran, todo mundo. O Gu, próximo sábado, né? Brincadeira. Daí aqui é um versículo. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mais uma vez aqui está falando da técnica, que é a presença do Senhor Jesus. É Deus na nossa vida. Porque, olha só esse versículo. Olha que coisa linda. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Olha que coisa poderosa. Eu tenho esses versículos que eu estou usando, eu tenho um slide separado, até está no meu pendrive. Tudo que eu leio
de manhã, eu tento ler a palavra, o que me chama a atenção, o que fixa bem no coração, eu coloco para lá. E essa aí é uma das primeiras que está lá. Olha que coisa poderosa, é só Jesus mesmo. A última parte, então, ó, é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Quando que a gente vai conseguir fazer isso? Nunca. É só Jesus mesmo. Então, olha que técnica poderosa e maravilhosa. É Jesus nos dando força. E aqui é uma parte. Os primeiros slides mostram a escolha. Que vai ter aquele momento. E aí, você vai pecar ou não vai? E aí, você vai pecar ou não vai? Chega nessa parte, nesse versículo. Vigiai, pois, em todo tempo orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer, e de estar em pé diante do Filho do Homem. A gente precisa vigiar, a gente precisa ter força, a gente precisa usar a técnica que a gente sabe que é eficaz, é viva, é poderosa. Igual a gente leu lá em Hebreus. A gente precisa fazer isso. Senão a gente vai estar optando pelo caminho que não é estreito. Vai estar optando pelo caminho que é do pecado, pelo caminho que é da morte. A gente não pode fazer isso. A gente tem que se esforçar. De verdade, é uma coisa física. É a mesma coisa você deitar aqui no chão e fazer flexão. É esforço físico. Vou dar um exemplo para vocês. Fofoca. Você sabe que, por exemplo, se eu for falar com a Andréia, eu sei que ela tem uma tendência de fofoca. Exemplo, tá, Déia? Eu sei que ela tem uma tendência de fazer fofoca. Só que eu entro na dela. Eu começo a fazer fofoca junto. Eu vou evitar de ficar falando com ela, porque senão eu vou pecar junto com ela. Um outro exemplo. Pornografia. E principalmente em questão de internet, que está muito fácil essas coisas, né? Tanto para o menino, tanto para a menina. Eu sei, se eu ficar sozinho na internet, eu sei que eu vou fazer besteira. Eu sei que eu vou clicar onde eu não devo clicar. Eu vou ficar sozinho com a internet? Eu estou vigiando, eu estou fazendo a escolha pelo sim ou pelo não. É isso que a gente precisa fazer, é esforçar. Se nem ficando sozinho eu estou conseguindo me controlar, o que eu tenho que fazer então? Cancelar a internet. Não assistir o programa de televisão que me faz pecar. Isso é bonito, ficar falando isso. Mas na prática, às vezes, é difícil fazer. Né? Aqui eu pus alguns exemplos só. Julgamento. Esse aqui às vezes até... Quando você fala em ações assim, externas... Você tem algumas coisas que você pode fazer. Eu não vou no lugar que lá, eu sei que eu não indo lá, eu não vou pecar. Mas o problema é quando é você por dentro que está pecando. Que é a questão do julgamento. Eu julgo as pessoas. Eu me acho melhor que todo mundo. Eu me acho inteligente. Sabe? Mas pro lado que é ruim. Essa é uma coisa que você tem que tratar dentro de você. Você está andando, o pecado está dentro de você. Então, isso aí é forte, isso aí. E a técnica tem que ser usada muito mais nessa parte. Outro exemplo que eu não coloquei aqui. Às vezes chega um irmão e fala assim, nossa, eu estou com dificuldade, porque eu fico com um monte de menina. Eu sei que isso não é bom para mim. Eu tenho dificuldade com bebida. Tenho dificuldade com cigarro. A primeira festa que tem aqui de programação da cidade, do mundo, a pessoa está lá. Lá vai ter bebida, lá vai ter esse monte de coisa aí, de prostituição, e a pessoa está lá. Daí chega para você e fala assim, ô irmão, ora por mim, porque eu estou com uma dificuldade tremenda, é bebida, é mulherada. Assim, onde que você vai no final de semana? Ah, eu vou para a festa. Vou para a festa open bar. Falei, meu irmão, você está pedindo oração e você está indo para o meio do buraco. Você está indo para a areia movediça. É isso que a gente tem que ter coerência.
eu estou usando a técnica Jesus Cristo, intimidade, muita presença dele, mas na minha atitude física eu não estou conseguindo. Eu estou optando pelo caminho largo. Eu estou indo no meio de bebida, estou indo no meio de cigarro, de droga, eu estou indo no meio de prostituição. Qual é o investimento que você está fazendo para esse tipo de lugar? Qual que é o benefício que a gente vai ter? Nenhum. Estou falando de festa, mas só exemplificando essa questão de bebida, de drogas, da prostituição. Mas tem outros exemplos também de pecado. Alguém pode dar um outro exemplo? Que tem o pecado e tem a ação mitigadora que fala, né? LPD, né, Bruno? Tem alguém que tem mais um exemplo? De incoerência? Não, que você está dando risada? Hã? Dinheiro? Pode falar. Explica. Como assim dinheiro? Olha lá. Chega, meu irmão, eu estou com dificuldade, o devorador está levando todo o meu salário. Daí chega lá, o cidadão tem o Orocard, o Orocred, o Pratacred, o Hipercard, o Supercard e o Megacard. Tudo estourado. Eu falei, mas irmão, o que aconteceu? Não, porque é roupa da moda, né? Você tá ligado, né? Então, é complicado. Não. O problema do dinheiro é que ele envolve um problema maior ainda, né? Que é um outro Deus que chama Mamon. Jesus falou que ninguém pode servir a Deus nem as riquezas. Aí as pessoas, ao invés de usarem o dinheiro, são usadas pelo dinheiro. E o Deus Mamon, ele é muito rígido. Ele vai cobrar os seus pecados. Então você usa Mamon errado e diz em você. É verdade. E eu não lembro se foi Paulo que falou isso, mas ele falou, administre bem as suas finanças, para que você não seja um peso para a sua comunidade, e ainda, não sendo um peso, que você tenha para ajudar os outros. Então, no mínimo, a gente tem que não ser um peso, no mínimo. Então, esse é um bom exemplo, Juninho, bom exemplo. Alguém tem mais um? Foi o seu exemplo, Gu? Valeu, Gu. Então, é só isso, sabe? Vamos ser coerentes na palavra. Deus chamou, bateu forte isso no meu coração. Falou comigo, eu estou compartilhando com vocês. Sabe, desde quando o Tommy comeu o ouriço inteiro, não sobrou nada dele, não tinha nenhum espinho no ouriço. Estava tudo no Tommy. E eu me imaginei nele, depois que, sabe, fiz essa meditação, visualizei ele, tudo cheio de espinho, é como a gente fica. Depois que a gente não segurou a barra, às vezes quando a gente segurou a pecar, a escolher a pecar mesmo. A gente fica tudo estragado daquele jeito. E dá um trabalho depois, porque a gente fica com culpa, daí a gente tem que gastar, em vez de gastar tempo, investir tempo para pegar mais presença do Senhor Jesus, a gente tem que gastar tempo e esforço para a gente se recuperar, porque a gente fica abatido. Na mente, no coração, e desanima, né, o pecado. Você fala, nossa, de novo eu caí nisso, mas é porque você pode parar para pensar, você está sendo incoerente, você está num lugar onde você não devia estar, você está falando com pessoa que você não devia falar, você está visitando sites que você não devia visitar. Tem um site que é de notícias, é a Bol, www.bol, mas lá é terrível, cara. Lá tem mais mulher pelada do que um site normal. Então, assim, você vai ler notícia, não entra na Bol. Os meninos, não entra na Bol, entra no G1. Lá tem menos. Mas é complicado. Se não quiser ter nenhuma, compra o jornal Tribuna do Povo, preto e branco. Mas é isso, pessoal. Vamos trabalhar nessa parte, vamos ser coerentes. Vamos investir no lugar certo, não investe no lugar errado. Sabe, em festa de mundo, essas coisas aradas aí não vai fazer bem, não faz bem.
Vamos ver se tem mais coisa que eu coloquei aqui. Olha lá. Vamos focar na presença do Senhor Jesus. Vamos focar. Ó, aquilo lá não é espinho não, viu? É o bigode dele. Então é isso. Foi a meditação. Ô Lucas, por favor, volta no cachorro tudo cheio de espinho. Olha lá. Eu não quero ficar assim mais. Eu gostaria que vocês não ficassem assim também. Tá? Não seja um tonto igual o Tommy. Não seja um tonto igual eu sou às vezes. Tá? Não vamos ser igual a eles. Vamos ser na presença do Senhor Jesus mesmo, sabe? Livrando do mal. Porque Deus alerta a gente. Deus fala, você aí, você vai pecar ou não vai? Tá? Focar na presença. Volta um só, fazendo um favor. Aí. É isso, pessoal. Foi a meditação que eu fiz, que Deus usou a situação do Tommy para falar comigo, para falar sobre o pecado, que é um assunto tão importante e que não pode ser esquecido. A gente tem que trabalhar com inteligência, com técnica, que é a palavra do Senhor Jesus. Amém? Vamos ficar em pé para a gente orar?